Vamos conversar sobre análise térmica? Termografia ou análise térmica é o estudo da temperatura e como essa temperatura está distribuída. Vamos entender o que é que isso tem a ver com energia elétrica e com conforto? Bora lá. A gente vai fazer a análise térmica aqui dessa residência, usando uma câmera térmica, dispositivo feito para isso, para analisar a distribuição de temperatura. A gente vai usar esse daqui da RIC Micro, tá? Que foi calibrado pela HiMed. Esse aqui é o certificado de calibração e a data da calibração. Tá. Então a primeira coisa que a gente vai ver é como é que está a distribuição de temperatura no medidor. Aqui a gente... Aproxima, por favor. Aqui a gente tem uma medição do centro, que eu posso usar um laser para verificar com mais precisão. A máxima registrada aqui, vista como esse pontinho vermelho. E a mínima, que é um pontinho azul aqui. Então a gente vai ter o registro das 3 temperaturas dessa análise. Perceba que no centro eu tenho um leve aumento de temperatura próximo aos contatos do disjuntor. Existe um aumento bem significativo da temperatura registrada nessa região, onde eu tenho, antes de mais nada, dar uma olhada com a câmera mesmo. Aqui está aberto, né? Então qualquer temperatura que esteja associada aos cabos daí de dentro, ela acaba fugindo um pouco. Por isso a gente vê na análise que essa posição é mais quente que as demais. Veja que a gente está numa região de sombra. A gente sabe que materiais como esse, principalmente que são de cor mais escura, acabam esquentando mais, acabam retendo um pouco mais de energia térmica do ambiente, né? E podem estar distorcendo essa medição. Então vamos dar uma olhada dentro da residência, agora no sistema interno, né? Os pontos quentes, para ver se a gente identifica algum possível ponto preocupante. Esse é um bom momento para a gente se perguntar por que fazer isso, né? Não é só por curiosidade, mas para evitar focos de incêndio. A energia elétrica, ela funciona quando ela passa por um determinado condutor, ela obedece a um efeito chamado efeito Joule, que é um efeito físico que diz que todas as vezes que energia passa através de um meio condutor, ela sofre uma resistência de condução daquele meio condutor e ela vai dissipar parte da potência que ela entregaria em forma de trabalho na carga ao final, ela vai dissipar em forma de calor. Então, se eu uso um ventilador na tomada, eu quero que aquele ventilador gire e distribua vento, né? Essa é a minha função, essa é a atividade que eu quero que aquela máquina faça. Se no meio do caminho ela gasta energia dissipando em forma de calor ao longo do circuito, eu acabo pagando por essa energia, ela acaba sendo medida, mas eu não aproveitei 100% dela, uma parte eu perdi, foi desperdiçada. Então vamos ver como é que estão os circuitos daqui. Primeiro dando uma olhada no filtro de linha que alimenta aqui a câmera e a lâmpada de emergência, perceba que a gente tem uma diferença entre os pontos frios, que estão marcando 28, ali o mínimo, e o ponto máximo, que está justamente na câmera de emergência, está com 37, 37,5. Então, em relação ao centro, que é aqui próximo do filtro de linha, onde eu tenho um circuito do filtro de linha também, e é um outro ponto quente com 33. Então aqui a gente está vendo aí 37 graus, uma diferença de 9 graus em relação ao mínimo registrado na imagem. A lâmpada de emergência ela tem uma bateria, né? E essa bateria ela fica ali junto com o circuito, ela precisa estar carregada para caso falte energia, ela venha a ser ligada. Então ali existe uma dissipação de potência. Veja que aqui, ó, na tomada, como eu estou usando um condutor que suporta mais do que a corrente, né? Então veja que não tem aqui uma preocupação com o ponto quente, está bem verdinho. Aqui é uma outra tomada, também está verdinho, certo? Tranquilo. Agora vamos ver na hora que a gente realmente consome essa energia. Quando a energia sai daí, chega até a carga. Por exemplo, aqui nessa campainha. Veja só.
aqui a gente tem uma máxima registrada na campainha e no ponto ali de entrega da energia para o roteador. A gente vai ter uma máxima de 39 graus, que no centro como referência está 39 por aí, tá? E uma diferença aí de uns 10 graus também em relação ao mínimo registrado. Então isso ali é um ponto quente. Claro que essa temperatura ela não seria suficiente para iniciar um incêndio dadas as condições da estrutura, mas poderia ser mais alto e poderia ser uma estrutura de madeira ou próxima de um tecido que possa iniciar um foco de incêndio. Vamos dar uma olhada no roteador. Esse roteador aqui, máxima 42. Esse aqui é um roteador comum desse da BrisaNet, que a gente vai ter 43 nesse dispositivo. Lá em cima, por volta de uns 34. Mais de 10 graus em relação à temperatura da parede. O roteador ele é uma máquina que ele produz campos eletromagnéticos através de dispositivos chamados indutores. Então é praticamente uma máquina que gera um campo ao redor da casa que você não enxerga, né? Mas que está aí lhe entregando internet. Esse processo de produção desse campo eletromagnético e da manutenção dele, trocando informações, fazendo variações no campo para trocar informação, isso exige dissipação de energia. Parte dessa energia é convertida em calor. Agora vamos para uma situação um pouco menos comum, né? Digamos que você tem um eletrodoméstico em casa que funciona em 110 volts, mas você mora aqui no Nordeste e sua rede é de 220. Você não precisa abrir mão de usar aquele eletrodoméstico. Existem formas de eu, dentro de casa, realizar um processo que a gente chama de conversão eletromecânica, mas basicamente é uma mudança nos parâmetros da rede, na tensão, através de um equipamento chamado transformador, que vai fazer com que a tensão de entrada baixe ou eleve, dependendo da sua necessidade. Um transformador super básico e que pode permitir esse tipo de coisa é um como esse, né? Esse aqui é um alto trafo, os dois lados funcionam para conversão, então eu posso colocar 110 e 220 em qualquer lado e ele vai converter para 110 ou 220 no outro lado, né? E permite usar, por exemplo, eletrodomésticos como esse, um ferro de passar da Oster. Deixa eu só tirar aqui o carregador. Esse uso ele sempre tem que ser sob supervisão ou através da indicação de um profissional que possa lhe indicar qual trafo usar, qual a potência, lhe dar todo o direcionamento de segurança, porque a gente está falando aqui de temperatura, de foco de incêndio, de energia, de várias coisas, né, que são perigosas, então devem ser usadas com cautela, tudo é possível. A energia elétrica é como a mágica do nosso século, mas deve ser usado com cautela e sob a orientação de profissionais. Então aqui a gente tem uma rede ali de 220 que vem por esse filtro de linha. Dele eu passo para o transformador e saindo do transformador eu alimento o meu eletrodoméstico, que nesse caso é a máquina a vapor para passar roupa. Então vamos dar uma olhada na dissipação térmica aqui. Perceba que mesmo o fio entrando aqui embaixo, o ponto quente desse equipamento é em cima. Porque aqui é onde eu tenho uma resistência que está sendo alimentada pela energia elétrica, que tem por objetivo realmente aquecer. O propósito desse dispositivo não é gerar campo, não é gerar movimento, é aquecimento. Então, ok? E ele aquece aqui, na temperatura de 90 graus já, em relação ao mínimo aí de 29 do chão. E quando eu
usa, ó, ela distribui um pouquinho desse calor para o ambiente, né? Forma de vapor para passar a roupa. Então, uma imagem aqui para ver depois. Mas vejam, aqui você quer que aqueça. Ali é um dispositivo que só deve permitir que esse equipamento aqui funcione. Então você não quer aquecimento lá. Você não precisa de aquecimento lá. Mas vamos ver quanto de aquecimento a gente tem aqui, ó. 58 graus em relação a 29 do chão. Então aqui é um ponto que foi aquecido, que está quente. E ele está quente porque nesse processo de conversão elétrica, né, é uma conversão eletromecânica, porque a gente tem dispositivos aqui, cabos, bobinas, fios, né? Mas durante esse processo, uma bobina, ela induz um campo elétrico e separado de uma outra bobina, ela faz com que esse campo provoque o aparecimento de uma tensão nessa outra bobina. E aí essa tensão que aparece, ela é proporcional à quantidade de fios enrolados que tem nessa bobina. Se eu quero, por exemplo, sair de 220 e ir para 110, eu coloco metade dos fios. A gente chama isso das bobinas, a gente chama isso de primário e secundário do transformador. E nesse processo, a energia ela é concentrada através desse centro aqui que a gente chama núcleo e viaja através do núcleo para não ser dissipada no ambiente, como acontece no caso do roteador, né? Eu quero que fique concentrado aqui esse processo. Então eu acabo por aquecer o núcleo, né? Por onde está passando esse fluxo magnético que provoca a conversão. E eu tenho que ter cuidado, porque eu não quero que isso aqueça demais. Tá? Vamos dar uma olhada agora no circuito completo. Eu já vi que ali eu tenho um ponto quente, né? Onde deveria realmente ser quente. A gente vê aqui que existe um ponto, que eu vou mirar lá, ó, 56 graus. É mais frio do que os 85 da nossa máquina a vapor, mas ainda é uma temperatura relevante. E se a gente focar aqui só no filtro, vejam, a gente também vai ter uma distribuição de temperatura aqui. Então tem uma região que está mais quente do que a outra, justamente na parte onde eu tenho os circuitos internos do filtro de linha, que vão estar lá dissipando energia para manter os parâmetros da rede ou protegidos ou passando pelo filtro, né, para evitar aí distorções na qualidade da energia. Então a relação aqui é de 35 graus no centro para 28 do chão. Ok. Pergunta a gente já viu aqui várias faixas de temperatura, a gente viu valores variando aí de 29 graus até 80 graus, 90 graus. Se você passa roupa em casa, você está submetido a temperaturas talvez até maiores do que essas.